Olá a todos, vamos retornar nossas atividades, né? Acredito que a última aula nós abordamos essa questão, nós iniciamos a biologia dos fungos, né? Então tivemos toda essa situação com o advento do coronavírus e tivemos esse período longo de interrupção. E essa é uma ideia, uma tentativa, né, de retomarmos a nossa disciplina, o nosso conteúdo, tá? Os slides que eu vou mostrar para vocês são os slides que eu preparo e leciono, né? Trabalho com eles em sala de aula, são os mesmos, é o mesmo material, tá? Então, nós vamos agora retomar a aula de micologia e eu gostaria muito que vocês depois dessem um retorno sobre essa forma, né, do ensino, como está sendo e tudo mais. A gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Então, novamente, bem-vindo a todos. Vamos retomar o assunto, né, do nosso componente de micro-organismos, micologia, tá? Então, lembrem que chegamos a falar sobre a biologia dos fungos. Qual parte dos fungos são terrestres, apesar de que é encontrado bastante fungos nos oceanos, nos rios, né? Mas a maior parte são fungos terrestres. Muitos fungos são unicelulares, que são as leveduras, mas a maior parte ela é filamentosa, ou seja, é pluricelular, né? Então tem como essa característica pluricelular e não unicelular, como as leveduras. E aí nós vamos estudar os cogumelos e tudo mais, vamos falar um pouquinho da levedura e depois vamos partir para o estudo dos fungos filamentosos. Os filamentos dos fungos são conhecidos como hifas, né? E esse conjunto de hifas é chamado de micélio. Então aqui você pode ver um basílio micota, né, que é o cogumelo, tá? Então, se você for pensar de maneira estrutural, biológica, né, microscópica, o cogumelo ele é um amontoado, né, de hifas, de micélio, tá? Então aqui em torno dele são vários filamentos de micélio, isso que a gente chama de filamentoso, tá certo? E obviamente é um fungo pluricelular, multicelular, tá? Então existe a diferença, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a diferença de hifas para micélio, mas já posso adiantar para vocês, a hifa ela é a unidade e o micélio é o conjunto, tá? Vamos avançando. O crescimento das hifas ocorre pela região do ápice, né? Região apical. E aí uma informação aqui extremamente importante, né? Essas hifas elas crescem de maneira muito rápida e o comprimento também tão grande quanto o seu crescimento. Então veja só, 1 km de micélio em 24 horas. Então se você imaginar esse crescimento de um mesmo indivíduo, um crescimento de 1 km de micélio em 24 horas, nós estamos diante de um ser, né, de um organismo com tamanho expressivo. Tanto é que o maior ser vivo do planeta, olha só, medindo 3,8 km de comprimento, é um fungo, tá? Esse fungo que foi identificado lá em Blue Mountains, né, no estado americano do Oregon, e é um fungo armilária, tá? Um fungo do tipo armilária. Esse fungo é o maior fungo, ele é o maior ser vivo do planeta. Isso foi noticiado, já foi reportagem de Fantástico, né? Então aqui é a capa da revista da BBC mostrando
o fungo. Então, o maior ser vivo do planeta é o fungo, dada essa capacidade de crescimento micelial, né, chegando a 1 quilômetro em 24 horas. Tá? A parede celular dos fungos é constituída por quitina. É importante a gente observar a quitina, ela é extremamente resistente à degradação microbiana, né? O que confere à parede do fungo uma resistência à decomposição. Isso é um ponto evolutivo, um ponto de adaptação muito forte, né? Diga-se que a quitina também é encontrada no exoesqueleto dos artrópodos, como os insetos, né, que vocês estudam na zoologia. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque um organismo desse, ele também é vítima de ataque microbiano, de ataque fúngico, né? Então você tem... ele é único dizer, mas é verdade. O fungo pode parasitar um outro fungo, ou uma bactéria pode parasitar um outro fungo. E o fato dele ter uma parede com quitina confere mais resistência do que a celulose. Tá? O glicogênio é o principal polissacarídeo de reserva dos fungos, né? Assim como acontece nos animais. Bom, aqui as estruturas dos fungos pluricelulares. Eu sempre gosto de colocar algo bem simples, um raciocínio bem simples, que ajuda bastante a entender o que é formado os fungos, né? Basicamente são dois componentes biológicos, são duas estruturas biológicas: os esporos, tá? E as hifas, correto? Então o fungo nós podemos resumir por duas estruturas: esporos e hifas, tá? Então as hifas são estruturas filamentosas, né, que aderem ao substrato. Então a hifa nós vamos ver que tem alguma diferença dada a sua função, mas são estruturas filamentosas. Então imagine que isso aqui seja um substrato, seja uma matéria orgânica, uma madeira, um pedaço de alimento. Esse substrato é atravessado pelas hifas, tá, que crescem rapidamente, como a gente viu no slide anterior, né? Das hifas que surge o corpo de frutificação, formado por inúmeros esporângios. Então a hifa ela forma esse corpo de frutificação, tá? Que é o fruto, né? O fruto vão ser os esporos. Então forma-se esse corpo de frutificação e aí formam-se os esporângios. E o que são os esporângios? Os esporângios é a parte do fungo onde são produzidos os esporos. Lembra-se, fungo é hifa e esporo, tá? São as duas estruturas de dispersão desse ser vivo. E agora, essa diferença que a gente sempre coloca, a diferença entre hifa e micélio, é muito simples, né? A hifa ela é um filamento só, né? E o micélio é o conjunto, certo? Então, aqui você tem a estrutura biológica de um fungo. Você tem hifas, né? E o conjunto das hifas chama-se micélio. Você tem os esporângios, onde são produzidos os esporos, tá? Então basicamente são essas duas estruturas. Todos os fungos têm parede celular e produzem esporos, né? Inclusive as leveduras, né? Elas têm esporos, elas são dispersas em forma de esporos, tá? E os esporos são leves, são estruturas que podem ser levadas pelo vento, água. Nós mesmos, né, seres humanos, podemos transportar esporos facilmente, ok? Então, a estrutura dos fungos forma colônia do tipo leveduriformes, que são as leveduras, que são os fungos unicelulares, são os representantes unicelulares, e os filamentosos, né? Os fungos filamentosos, que são os fungos pluricelulares. Rapidamente nós vamos falar um pouquinho de fungos unicelulares, que são os levedos. O principal e o mais conhecido, disseminado, o mais utilizado na indústria, que é o Saccharomyces cerevisiae, né? Utilizado principalmente na indústria, você compra no supermercado, é o fermento biológico, na indústria de panificações, né? E também produção de bebidas alcoólicas, porque ele faz o processo de fermentação, né? Que é a respiração anaeróbica, um processo anaeróbico de respiração, convertendo a glicose em álcool etílico e gás carbônico, né? Então você compra o fermento biológico com um propósito. O propósito é crescer a massa.
Então, se você tiver nesse período de quarentena fazendo pão, fazendo massa de pizza, como eu estou fazendo, você vai perceber que você precisa colocar a quantidade correta, né? Se você colocar uma quantidade de fermento menor, né, você vai produzir menos gás carbônico, tá? E aí a sua massa não vai crescer. Agora, se você colocar bastante fermento, então eu já fiz uma tentativa de fazer uma massa aí de pizza, pão, e eu errei nessa dosagem, coloquei bastante fermento, a massa ficou um volume monstruoso, né? Sem contar que você também tem que ter cuidado com a água, né? Você precisa colocar uma água morna, não uma água fervente, porque é um ser vivo e aí você vai matá-lo com esse calor, com o aquecimento, tá? Então é muito interessante você visualizar na prática, uma dica aí que eu dou para vocês, né? Faça alguma massa para você visualizar esse trabalho da fermentação, né? Dos fermentos, das leveduras, né? Você consegue até fazer essa pequena experiência em casa. Você pode fazer um pão, coloca pouco fermento, e no outro você coloca mais fermento, você vai ver o crescimento diferente por causa da produção do gás carbônico, tá? A reprodução dos fungos, dos levedos, né, os unicelulares, é muito simples, é brotamento, tá? Então, uma reprodução extremamente simples, né, gerando fungos com o mesmo material genético, tá? Então, esse processo de separação e de reprodução mitótica, ele é bastante simples, né? Então, diferente dos fungos filamentosos, que a gente vai ver que tem fase sexuada e fase assexuada. Bom, aqui você consegue ver bem, distinguir o micélio da hifa. Quando você olha essa figura aqui, né, você vê é muito comum você pegar um pão velho, dormido, uma maçã que você comprou há 2 semanas atrás e não comeu, você vê um aveludado, parece um algodão. Aquilo já é sinal de fungo, quer dizer, o fungo já está ali, já está fazendo a festa, né? Já está consumindo aquele teu substrato, ok? Então, quando você olha aquela massa aveludada, aquilo é um micélio, né? Você já vê um conjunto de hifas, você vê várias hifas já absorvendo aquele substrato, tá? E popularmente é chamado de bolor, ok? Quando você analisa essa estrutura no microscópio, você já vai ver a hifa, né? Então aqui é uma figura microscópica, né? Você não consegue visualizá-la a olho nu. Então você vê os filamentos aqui, ó, separadinho. Então isso aqui é a hifa, tá? E aí quando você está olhando lá no pão e na maçã, você vê isso aqui, o bolor, que é o micélio, tá? Então é muito fácil distinguir micélio. Micélio é aquilo que você vê ali, uma figura macroscópica, né? E a hifa ela vem a ser microscópica, tá? Então é bom distinguir, né? Porque não é legal um biólogo colocar micélio quando ele quer dizer hifa, e vice-versa, colocar hifa quando ele quer dizer micélio, tá? Então isso a gente tem que ter o cuidado na hora de escrever. Bom, existem outras características das hifas que a gente nota bastante no microscópio e que é importante para identificar o tipo de hifa e logo o grupo do fungo que as representa, é através dos septos, né? Então você vai ter 2 tipos de hifa, basicamente as hifas septadas, que são esses septos, essas divisórias, tá? E as hifas não septadas, que nós chamamos de hifa cenocítica, tá certo? Então são esses os 2 grupos. Nós vamos ver aqui com mais detalhe. Então, as hifas podem apresentar diferentes tipos de organização. Pode ser hifas cenocíticas, sem septo, ou hifa septada, tá? Essa divisão pode apresentar 1 ou 2 núcleos. Vamos lá para a figura. Essa figura aqui você consegue perceber os septos claramente, né? Então aqui é uma hifa septada, tá? Então aqui também você consegue perceber
alguns septozinhos, tá? Você consegue perceber um dobramento. Então aqui também é uma hifa septada. Perfeito? Bom, agora vamos olhar as hifas cenocíticas, tá? Então vamos fazer um esforço que você vai perceber que nessas hifas não existem septos. Claro que no microscópio você tem como focalizar, você tem como aumentar o objetivo, você tem como ampliar e aí vai ficar mais fácil a visualização, tá? Mas nessas imagens aqui você percebe as hifas. Olha aqui o esporo, olha só o esporo, olha o esporo aqui, ó. Mais esporo, né? Então aqui é o esporanjo e aqui dentro tem esporo. Aqui também tem esporos, né? Que a gente vai ver que tipo de esporo é esse, né? E aqui você tem a hifa sem septo, portanto a hifa é cenocítica, tá? E quais são os grupos que tem hifa cenocítica? Zigomicota e glomeromicota, ok? Bom, agora outro grupo, ascomicota, basidiomicota e deuteromicota, é o grupo de hifas septadas. Você consegue perceber que essas hifas, tá, existem septos. Então se você tiver no microscópio e olhar uma hifa desse tipo, o que você tem que procurar? Os septos, tá? Então você já consegue eliminar dois tipos de fungo, né? Dois filos ou duas classes, que seria a glomeromicota e zigomicota, né? Esses dois filos, zigomicetos, glomeromicetos. Por quê? Porque esses têm hifa cenocítica. Mais um exemplo de hifa septada. Você consegue ver os septos, as divisórias. Então aqui hifa septada, tá? Então não pode ser do grupo de zigomicota nem de glomeromicota. Ou é basídio, ou é asco, ou é deuteromicota, né? Então é extremamente importante você aprender a olhar esse tipo de hifa para poder ter noção de que grupo esse fungo representa. Bom, então as hifas, de acordo com as suas funções, elas podem ser classificadas em hifas vegetativas ou hifas reprodutivas, ok? Então, essa classificação é bem tranquila a gente perceber. Vamos olhar aqui o desenho, tá? Então, a hifa, ela pode ser vegetativa, que é uma hifa... A hifa vegetativa é especializada na absorção, né? Absorção de nutrientes. Aqui você tem os rizóides. Os rizóides são estruturas semelhantes às raízes. Perdão. Aqui você tem os esporângios, né? Então, os esporângios que liberam os esporos. Então, olha só como é que é o ciclo interessante. Os esporos germinam e liberam quem? As hifas, né? Essa hifa aqui, ó, já é uma hifa reprodutiva. Você percebe que é uma hifa que vai formar o corpo de frutificação, né? E logo os esporos, os esporângios e os esporos. Então, e os esporos são estruturas de dispersão, estruturas reprodutivas, tá? Então, é uma hifa reprodutiva. O esporo germina, forma novas hifas. Essa hifa cresce, absorve nutrientes, né? Hifa vegetativa. E é da hifa vegetativa surgem hifas reprodutivas e assim o ciclo continua, tá? Então é um ciclo, né? Bom, o micélio que se desenvolve no interior do substrato, funcionando também como elemento de sustentação e de absorção de nutrientes, é chamado de micélio vegetativo. Então, o que é o micélio vegetativo? É um micélio cuja sua função é basicamente a absorção de nutrientes e a sustentação de um fungo, tá? Já o micélio reprodutivo, né, ele tem a função de sustentar os corpos reprodutivos, tá? Então, aquele micélio que vai formar os esporângios, os esporos, tá? São micélios reprodutivos. O micélio aéreo é um micélio que se projeta acima do meio de cultivo, né? Aquele micélio que você consegue ver, visualizar, né? É um micélio aéreo. Essa figura, ela é muito comum, né? Todo mundo já presencia bastante, né? Principalmente pessoas que deixam muito tempo pão guardado
em áreas fechadas, escuras, úmidas, né? Que são os armários de casa, né? Os armários que nós temos em casa. Então, é muito comum você observar a formação do bolor, né? E ela é interessante porque quando se está nessa fase, você imagina que é só essa parte que está contaminada. E não é verdade, né? Se você tirar essa parte, você não vai ver, mas tem micélio de fungo, ó. Micélio de fungo em todo o pão, tá? Em todo o pão. Não é só naquela partezinha, não. Em todo o pão tem um micélio, tá? É muito rápido a propagação, é muito rápido o processo de absorção, né? Lembra que os fungos são os maiores heterótrofos por absorção, né? São os únicos heterótrofos por absorção, são os maiores seres que dominam a arte de absorção de nutrientes, tá? Eles foram os pioneiros, e hoje essa habilidade ao longo de todo o tempo, né, que eles adquiriram, dá a ele essa característica de maior ser, né, que consegue absorver nutrientes entre todos os seres, né, inclusive ajudando a planta a absorver nutrientes, que é o caso das micorrizas, certo? Aqui você tem assim uma figura bem interessante, porque você consegue ver rizóide. Rizóide é a estrutura de sustentação do fungo, né, muito parecido com a raiz, né. Aqui você tem as hifas, aqui as hifas, aqui os esporângios, né? Liberação dos esporos, correto? Então, toda a estrutura. Aqui mais uma figura mostrando o micélio reprodutivo, que formam os esporângios e os esporos, e o micélio vegetativo, responsável pelo micélio, pela absorção de nutrientes. Bem, essa figura do cogumelo, figura clássica, né? Você tem as estruturas, o chapéu, que é o píleo, né? As lamelas, que são essas divisórias aqui, o anel, a auréola, né? Que está aqui em volta, auréola, desculpa. O pé, ó, na verdade o pé é como se fosse um corpo, né? Que é estirpe, bulbo basal. Pessoal, isso aqui tudo, na verdade, são micélios, né? São filamentos, tá? De hifas, são micélios. Então, se você pudesse visualizar esse cogumelo do ponto de vista estrutural, biológico, né? Você iria ver isso, ó, os micélios, né? Um conjunto aqui de hifas, tá certo? Nesse cogumelo, tá? Bom, aqui você tem essa divisão, né, de hifa septada e hifa sinocítica. E aqui uma estrutura interessante, que é o austórium, né? Essa estrutura, se você for olhar bem aqui, né? Então você tem aqui a hifa, tá? Diga-se de passagem, é uma hifa septada, né? Você consegue ver aqui os septos, tá? E você consegue ver essa extensão da hifa numa suposta célula de um vegetal, tá? Aqui, célula da planta. Então, muitos fungos, para você entender melhor como é que é o processo de parasitismo ou de mutualismo, ele consegue ter acesso ao interior da célula da planta, tá? Por essa estrutura aqui, chamada de austórium, tá? Nos fungos micorrízicos, por exemplo, essa estrutura a gente chama de arbúsculo. Então, para que serve essa estrutura? Essa estrutura serve para o fungo ter acesso à célula da planta. Mas isso é bom ou isso é ruim? Depende. Se for um fungo simbionte, que ajuda a planta a absorver nutrientes, é bom. Por quê? Porque ele vai conseguir transportar nutrientes. Imagina que isso aqui na hifa passa nutrientes, e esse nutriente consegue chegar à planta através do austórium, do arbúsculo, no caso da micorriza, né? Então isso é bom. Mas se for um fungo parasita, então ele consegue parasitar a planta, ou seja, ele consegue retirar nutrientes da planta por essa estrutura, tá? Então depende ela vai depender para que o fungo está usando, se vai ser bom ou não, né? Vai depender se esse fungo ele vai ser
um parasita ou se ele vai ser um simbionte. E isso vai depender da função, né? Vai depender do tipo de fungo, obviamente, tá? Aqui você vê uma figura bem interessante, um nematóide, sendo predado, né? Sendo morto por uma hifa, tá? Então a hifa ela consegue se envolver no nematóide de certo modo que ela consegue matá-lo, né? Então aqui você vê que uma hifa adaptada e tal, eliminando, matando, né, a sua presa, tá? Então você consegue, e você imagina isso aqui no solo, né? O solo tem uma quantidade de fungos enorme, então você imagina que no solo tem uma quantidade de hifas enorme, né? Então quantos nematóides são mortos, né? São presos dessa forma pelos fungos, pelas hifas dos fungos, tá? Então é por isso que quanto mais diversidade, quanto mais você tem grupos de seres vivos num ambiente, você tem um equilíbrio maior, né? Então isso é extremamente importante, isso dá um equilíbrio na natureza, né? Você não consegue, a população, por exemplo, de nematóides, ela pode ser controlada por uma população de fungos, tá? E isso na prática, no campo, que posso falar com bastante propriedade, que é a minha área de pesquisa, a gente encontra bastante, né? Em áreas preservadas você vê um equilíbrio muito maior do que em áreas que não são preservadas. Bom, então concluímos a primeira parte da nossa aula, tá? E depois, né, na próxima aula vamos abordar sobre reprodução dos fungos filamentosos.